João 18. E tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Gedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os discípulos. E Judas, que o traía também. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Disse Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se me buscais a mim, deixai-lhe estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sacerdote. E Pedro estava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não, não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se esquentavam, porque fazia muito frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram e o que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Então respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, esquentando-se. Disse-lhe, pois: Não és também um dos discípulos? Ele negou e disse: Não, não sou. E um dos servos do sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Disse, pois, Pilatos: Levai-o e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isto de mim, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu?
A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime nenhum. Mas vós tendes por costume que eu solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar: não, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João 19. Pilatos tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime nenhum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai, porque eu não vejo crime nenhum nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, já escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida todo de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã, sua mãe, Maria Cleófas e Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ísope, lhe chegaram à boca. Quando Jesus provou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não fizessem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, com que ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creis. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e pois está perto aquele sepulcro, puseram Jesus. João 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre. Disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
Disse Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não botar o dedo no lugar dos cravos, não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos no livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhes ele: Também vós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. E ele disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Disse Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar nada: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe semelhantemente peixe, e já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: Amas-me? Disse: Senhor, tu sabes disto. Tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava, e que nascia se recostara também sobre seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu.
Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Muito obrigado, mamãe. Maria da Conceição Fernandes gravou a Bíblia. Deixo aqui a palavra de Deus, que vocês leiam e creiam.